livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Fora da Pauta. No programa de hoje, vamos ter um bate-papo com o vereador Ramon Menezes, conhecer um pouco da trajetória do artista Elias dos Santos, além de desvendar as origens do Dia de São Pedro. Vamos iniciar com uma entrevista com o artista Elias dos Santos. No É de Guarabira dessa semana, nós vamos conversar com o artista Elias dos Santos. Eles podem se apresentar. Olha, bom dia, né? Eu sou Elias dos Santos, artista visual, né? Artista plástico, e já faço arte, né? Há 42 anos, entendeu? Não só nas artes visuais, mas nas artes cênicas, né? Na música, com a poesia, escrevo teatro também, entendeu? E sou um guarabirense pernambucano que mora aqui há muito tempo. Elias, nós gostaríamos de saber como foi que despertou o seu interesse pela área artística. Eu nasci em Caruaru, tá certo? O meu pai era um artesão e a minha mãe, ela também, ela desenhava, né? Também, assim, do jeito dela, né? E eu cheguei aqui em Guarabira, eu tinha 2 anos de idade, né? E meu pai ainda passou um tempo em Campina Grande, meu pai trabalhava com couro, fazia bolsas, cintos, né? Bainhas para armas, entendeu? Então, eu comecei a desenhar quando eu fui estudar lá, a primeira vez aqui em Guarabira, eu muito garotinho, numa escolinha lá na Rua São Manuel, e na parede tinha um papel grande cheio de animaizinhos. Então eu me interessei para copiar aqueles bichinhos, né? Meu pai, e eu não estudava, porque quando eu chegava lá eu queria só cobrir aqueles bichinhos, né? E a professora falou para meu pai foi lá e comprou o papel e levou para casa, né? E a partir dali eu comecei a cobrir aqueles bichinhos, entendeu? Eu era muito novinho, acho que eu tinha o quê? 5, 6 anos. E com o tempo eu comecei a me interessar, eu via minha mãe desenhava muito personagem de cinema, entendeu? Eu tenho em casa, minha mãe faleceu, eu tenho um acervo da minha mãe, que eu nunca expus porque ela não queria, né? Então, a partir daí, eu comecei a ter interesse pelas artes visuais, né? Com 14 anos, eu já comecei a aprender a tocar violão, né, entendeu? Tinha um homem na frente da minha casa, eu não tinha violão, ele era cego, e eu ia lá conversar com ele, aí ele me dava o violão para me ficar mexendo, né? E eu aprendi a tocar ali, entendeu? O que eu toco hoje, eu vim a partir dali. Quando fui ficando um garoto de mais idade, a partir de 12 anos, eu pedi para meu pai comprando um livro de arte para mim. Eu acho que a minha herança que eu tenho hoje é todo livro, tá entendendo? Então, a partir dali eu comecei a ver, a querer entender que quem realmente era Leonardo da Vinci, né? Quem era Van Gogh, quem era Picasso, entendeu? O que era, que importância tinha isso para a humanidade, entendeu? Então, a partir dali eu comecei a ver aquelas obras, ler. Eu sempre li muito arte, né? Assim, quando você gosta de algo aqui que lhe interessa, você se adentra muito, né? Então, a partir dali, entendeu? Eu tive essa influência do meu pai e da minha mãe, porque aqui em Guarabira, eu não conhecia ninguém mais, entendeu? Que pudesse, assim, dizer, faça assim, entendeu? Não tinha, né? Até então, eu comecei mesmo a participar no mundo profissional da arte a partir de 80. Entendeu? Eu lembro que eu estudava com Marco Lira, que se deve conhecer, no Antenor Navarro, entendeu? E o Marco Lira hoje é um grande artista também. Então, a partir dos anos 80, eu comecei a fazer arte profissional. A dificuldade que a gente tinha de ir daqui para João Pessoa, né? Era como se fosse para Paris, né? Eu via no jornal, então eu conhecia o ateliê de um mestre de serigrafia que ele copiava a serigrafia dos artistas, entendeu? Que era lá? Era mestre Alcide, na Rua da Areia. Então ali eu ia para lá, eu não tinha muito conhecimento de nada, mas eu tinha criado uma técnica com cera que ele me chamava lá, o gênio da cera. Então esse trabalho, eu guardei uma parte desse trabalho, está no meu ateliê, você for um dia lá, você vai ver. E de 88, de 80,
de 90, eu criei uma técnica com lápis de cera, tá entendendo? Então, em 86, também eu fui para São Paulo, né? Eu creio que você não deve ter medo de ser avaliado, porque é a partir daí que você vai saber se realmente o seu trabalho tem valor. Para mim, ser artista é você ter um compromisso e uma identidade para que o seu trabalho pareça com você. Entendeu? Ser artista, para mim, é poder se identificar, é ter uma identidade com aquela obra que você está construindo. Esse foi o nosso Ed Guarabira com o artista guarabirense Elias dos Santos. E você segue agora com o resto da programação normal do Fora da Pauta. No Conversa com o Vereador dessa semana, vamos conhecer um pouco mais sobre o vereador Ramon Menezes. O Conversa com o Vereador dessa semana é com o vereador Ramon Menezes. Eu sou Ramon Menezes, vereador aqui da cidade de Guarabira. Sou engenheiro civil por formação e entrei na política porque tenho esta vocação em servir a nossa população, buscando melhorar a nossa cidade, desenvolver a nossa Rainha do Brejo. Conte um pouco sobre a sua infância. Bem, minha infância, eu sinto que eu vivi ela com muita propriedade mesmo da época, né? Eu fui a criança que amava andar de bicicleta, a brincar com os meninos na rua, a estar descalço mesmo, que eu sinto que hoje isso tem se perdido. Hoje as crianças estão tudo lá no celular, ou estão no computador, jogando virtualmente, e isso na minha época não tinha. Eu vim ter o meu primeiro celular, eu acredito que eu tinha 14 anos de idade, né? O computador nem se fala, internet não tinha naquela época. Inclusive, eu lembro agora que era internet discada através do telefone. Era algo bem complexo e também para as pessoas da alta sociedade, que tinha um poder aquisitivo maior. Eu tive a oportunidade de vivenciar uma verdadeira infância, se assim eu poderia chamar. Diariamente, todos os dias, eu lembro que eu chegava da escola por volta das 18 horas, eu estudava de forma integral, era manhã e tarde, e aí eu chegava em casa, já queria estar no meio da rua, né, jogando bola com os amigos, estar, né, na rua, enfim, essa foi a minha infância, né, andando de bicicleta, brincando de forma presencial, né, com as pessoas. Vereador, como é seu dia a dia? Quais são os seus projetos fora da Câmara? Bem, eu sou engenheiro civil, como havia falado no início desse nosso bate-papo, e aí eu trabalho com projetos de engenharia. Meu pai é construtor e eu sou engenheiro de casas populares. Então, durante o dia, pela manhã, quando não tem alguma atividade política para participar, alguma reunião, alguma ação junto às comunidades, estou visitando as obras a qual eu sou o projetista, né, dessas obras e acompanho o passo a passo dessas obras. Mas, fora isso, tenho algumas ações desempenhadas na Igreja Católica de Guarabira, faço parte de algumas pastorais, e assim a gente também vem fazendo esse trabalho junto à igreja. Tenho vocação a estar presente nesse sentido e assim a gente vai desempenhando o nosso trabalho, conciliando sempre a política, a engenharia, também atividades na igreja, como eu falei, e algo que eu gosto muito é estar com minha família. Então, finais de semana, sempre que posso, estou junto com minhas sobrinhas, meus familiares, meus parentes, para celebrar sempre o dom da vida. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta enquanto vereador? São muitos desafios que eu encontro como vereador aqui de Guarabira, mas acredito que o maior deles é ter um diálogo com o Poder Executivo Municipal. Como todos sabem, estou vereador na cidade, faço parte do Poder Legislativo e tenho uma missão, de acordo com a nossa Constituição Federal, de apresentar projetos, fazer requerimentos, mas tudo isso precisa da execução do Poder Executivo. Fora isso, eu tenho me dedicado fielmente todos os dias para desempenhar um bom trabalho em meio aos desafios, que são muitas batalhas, mas pode ter certeza que estou muito feliz com essa missão que me foi confiada. As pessoas têm tratado muitos assuntos para comigo, seja para melhorias nas comunidades, seja um projeto relevante para empregar aqui na nossa cidade, das mais diversas áreas, na área da educação, que eu tenho feito muito nesta área, também na área do esporte, na área da juventude, geração de emprego.
Então, são essas ações que a gente desempenha, mesmo em meio aos desafios, que, como eu te falei, que falta um pouco do diálogo com o Poder Executivo Municipal. Algumas pessoas ainda têm um pouco do preconceito por eu ser jovem, por eu ser novo na política, estou chegando agora nesse meio tão transformador que é a política. Alguns eu sinto que se incomodam, né, pelo fato de eu ser tão jovem, o mais jovem da Câmara Municipal, mas isso não me intimida, porque eu sei daquilo que eu tenho como objetivo, eu sei da minha vocação que Deus me confiou, eu tenho esse dom de colaborar com o desenvolvimento de nossa Guarabira. Então, tudo isso é muito pequeno para algo tão grandioso que eu tenho na minha vida, que é trabalhar para desenvolver Guarabira e melhorar a vida das pessoas. O que lhe aborrece ou lhe deixa triste? O que mais me deixa triste é o julgamento sem uma justificativa, né? Eu acho que as pessoas, infelizmente, ainda acabam julgando, não é, sem ter respaldo, sem ter uma justificativa plausível. Então, eu vejo que críticas que não são construtivas, não é, me aborrecem, porque eu sempre digo que a gente deve ser elogiado, a gente deve ser ouvido, mas quando vem alguma crítica, que ela seja construtiva. E o que é uma crítica construtiva? É algo que possa melhorar o meu trabalho. Não é porque ninguém é perfeito, só Deus é o perfeito, é o defensor, é o maior de todos. E nós, seres humanos, temos as nossas limitações. Que lugar que você indicaria ser visitado aqui na região ou nas proximidades? Bem, nossa região é muito rica em pontos turísticos. Graças a Deus, a nossa Rainha do Brejo é a que polariza essas 25 cidades em torno de Guarabira. E acredito que um dos maiores locais, né, grandiosos, político, inclusive, né, religioso, é o Memorial Frei Damião. Ele lá é um local de renovar a nossa fé, de acolher os turistas. Muitas pessoas precisam conhecer o nosso Santuário Memorial Frei Damião, que recentemente, inclusive, tivemos uma belíssima romaria, onde vários fiéis que vieram de vários locais, inclusive da nossa região, de outros estados também, para visitar o nosso Santuário Memorial Frei Damião. Mas, se for falar aqui da nossa região, temos ali a nossa Pedra da Boca, lá em Araruna. É um local que eu gosto muito de ir com minha família, levar os amigos. É um local que nos traz muita paz, tranquilidade. E são espaços assim que eu aconselharia as pessoas que desejam visitar Guarabira e região, para assim poder conhecer as nossas belezas naturais, conhecer tantas cachoeiras que temos aqui na nossa região, conhecer os locais, né, de fazer atividades esportivas, enfim. Guarabira e região é cheia, é rica em locais turísticos, para que assim tenhamos atrativos para a nossa população e também para toda a população do mundo inteiro. Cite um livro e uma música que marcaram a sua vida. Bem, dentre várias músicas que eu gosto de ouvir, né, eu gostaria primeiro de enfatizar que o segmento religioso é algo que é muito forte no meu dia a dia. Praticamente todos os dias eu tenho ouvido músicas de louvor que me ajudam a me aproximar de Deus, a poder ter essa intimidade maior com o Criador, porque acredito que todo mundo deve ter este passo próximo à pessoa que nos ama, a pessoa que nos quer bem, que é Deus, que é Jesus, o misericordioso, o Cristo ressuscitado. Então, são muitos louvores que eu gosto de ouvir, não só da Igreja Católica, mas também do segmento evangélico. Eu não faço essa distinção porque sei que tudo que me aproxima de Deus é bem-vindo. Então, quanto à pergunta de música, eu gosto muito de ouvir músicas da igreja, músicas religiosas, músicas que me aproximam de Deus. Quanto ao livro, dentre vários que eu já li, de vários que me ajuda até, inclusive, ter autoconhecimento, a valorizar a vida. Eu sou fã de um livro chamado O Extraordinário. É um livro que me faz muito refletir sobre a vida, sobre aquilo que eu tenho como missão aqui na Terra. São vários exemplos que a gente encontra neste livro, O Extraordinário, e eu tenho levado comigo, inclusive, na prática do dia a dia, né? Inclusive, tem uma frase que eu levo no meu coração, que diz assim: entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Justamente por entender que a gente deve ser caridoso com as pessoas, né? Não brigar por besteira, não se rebaixar, como assim a gente pode falar. Enfim, são alguns exemplos que eu trago comigo deste importantíssimo livro chamado O Extraordinário. O que mais lhe marcou durante o período de campanha? Na campanha, o que mais me marcou foi as pessoas voluntárias, sabe, se doarem.
a estar junto comigo, porque eu tinha muita vergonha, às vezes, de pedir voto, porque eu não tinha uma estrutura grande de campanha. Mas, mesmo com a nossa simplicidade, com conteúdos relevantes, com a nossa capacidade de dialogar com as pessoas, também com a nossa humildade, vale assim a pena dizer, mas eu vejo que as pessoas voluntárias, o abraço, o carinho, a receptividade das pessoas foi o que mais me marcou. Eu lembro que tinha vezes que eu chegava cansado ou até mesmo exausto, né, de absorver tantas coisas, tantas dificuldades que se tem durante o período eleitoral, mas que sempre ao final do dia ou ao final de uma manhã tinha alguma casa ou alguma família que ligava para mim: Ramon, vem almoçar comigo hoje, Ramon, vem fazer aqui um lanche ao final da tarde para tu se distrair um pouco, porque as pessoas viam o meu cansaço físico e mental durante uma campanha eleitoral. E isso me marcou muito, saber que eu não estava sozinho, eu nunca estive sozinho. Vereador, agora nós vamos entrar em perguntas mais rápidas e você responde a primeira coisa que vier na sua mente. Família é projeto de Deus, família é amor, família é acolhimento. Posso resumir como família é tudo para mim. Política. Política é vocação. Levo comigo algo que tem dentro do meu coração como vocação. Amigo. Amigo é algo... É um presente de Deus, eu poderia dizer assim. É a pessoa de Cristo nos meus amigos. Quando escuto um conselho, quando escuto uma palavra amiga, tudo isso se resume em amigo. Conhecimento. Conhecimento é tudo, né? A educação é algo que nunca ninguém vai nos roubar. E eu tento todos os dias buscar mais conhecimento para mim. E fé. Fé. Fé é o bem mais precioso que um ser humano pode levar. É acreditar no invisível, em alguém que cuida de nós, em alguém que deu a sua vida por cada um de nós. Então, fé é tudo. Sem fé não somos nada. E esse foi o vereador Ramon Menezes no quadro Conversa com o Vereador dessa semana. Ontem foi 29 de junho, dia de São Pedro, conhecido pelos religiosos como padroeiro dos pescadores e santo da chuva. Vamos agora conferir a história e a importância desse dia. Era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Inclusive, algumas vezes fazia o papel de porta-voz do grupo. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Pedro era irmão de André, que também era pescador, e muito provavelmente era o mesmo ofício de seu pai, Jonas. Eles provavelmente cresceram em Betsaida, do lado norte do Mar da Galileia. Porém, no período em que foram chamados por Jesus, eles moravam em Cafarnaum, na Galileia. A casa de Pedro era grande o suficiente para acomodar Jesus e seus seguidores, e era aceitável que estivesse localizada próxima à sinagoga de Cafarnaum. Pedro era casado, e sabemos disso pois Jesus curou a sua sogra em Marcos 1:30. Ele possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia, idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta da sua profissão, que exigia constante contato com os gentios. As primeiras palavras de Jesus para Pedro foram: "Sigam-me". Essa ordem não significava que Pedro deveria seguir Jesus apenas em suas viagens, mas também em seu exemplo e imitasse o seu caráter. Seguir Jesus envolvia um sacrifício significativo para Pedro. Ele teria que abandonar a sua profissão de pescador. É possível que a sua esposa frequentemente o acompanhasse em suas viagens ministeriais na igreja primitiva. O nome original do apóstolo provavelmente era o hebraico Simeão, citado em alguns textos como de Atos 15:14 e 2 Pedro 1:1. E talvez ele tenha adotado o grego, Simão, com pronúncia semelhante. Quando Jesus entrou na vida de Simeão, ele se tornou um novo homem, com novos objetivos e novas prioridades. Porém, ele não era perfeito. Podemos tentar imaginar o que Jesus viu nesse homem para atribuir a ele um novo nome. Em aramaico, Cefas, que em grego é Petros, ou seja, Pedro, que significa pedra ou rocha. Nesse momento, Jesus não viu apenas Simão, mas quem ele se tornaria. Nesse ato, Jesus apontou para uma mudança de caráter na vida do discípulo. Pedro era muito impulsivo e certamente não era firme como uma pedra a maioria das vezes. Mas quando Jesus escolhe seus seguidores, não procura pessoas ideais, mas reais. Aleluia!
Ele buscou pessoas que poderiam ser modificadas por seu amor. Assim, no Novo Testamento, cita o apóstolo Pedro com essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo o chamava de Cefas. O apóstolo João geralmente o chamava de Simão Pedro. E Marcos o chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro, e depois passou a designá-lo como Pedro. Quando Jesus escolheu os 12 homens entre aqueles que o seguiam para receberem um treinamento especial para serem líderes, Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, e também era um dos 3 que sempre estavam mais perto do Senhor. Nas listas que trazem a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece em primeiro lugar. Muitas lições de vida nós podemos aprender com Pedro. Uma delas é que o entusiasmo deve unir-se à fé e ao conhecimento para não se apagar. A fidelidade de Deus pode compensar nossas maiores infidelidades. Aprendemos também que é melhor ser um seguidor que erra de vez em quando e se arrepende do que alguém que não segue o Senhor. E o Fora da Pauta vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aproveite para compartilhar com seus amigos e familiares e nos vemos na próxima sexta. Até lá!